Fala, turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. E hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial que foi a primeira cliente número um de Exponencial Med. Doutora Mariana Visa, ginecologista, fundadora da Casa Irene, bem-vinda. Muito prazer, é um prazer estar aqui, cliente número 1 da Exponencial, tenho muito orgulho, sou fã de vocês. Chegou uma época que 50% dos clientes eu que tinha trazido, eu fui o maior ROI, o maior ROI da Exponencial. No início eu lembro que assim, era muita gente que era indicação de Marivisa, porque Marivisa foi a primeira cliente. E no Ruptura, dois finais de semana atrás a gente teve Ruptura, e o Manzano contou um pouco da tua história no palco. Ah, que legal. Ele falou assim, ele contou do dia que vocês começaram a conversar sobre os números todos, né? E ele te perguntou assim, Mari, até consigo te ajudar, mas me passa teus números. Daí tu falou assim, como assim? Números? Que números? Que números? E dele, os números todos que tu tem da operação. E tu, brincalhona do jeito que respondeu pra ele, eu te dou números. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, né, faz um corte pro futuro. Hoje, muita coisa diferente. Então, até um negócio que eu acho muito legal falar para a pessoa que está ouvindo em casa. Hoje, quem quiser olhar, busca Casa Irene, busca Mariana Visa, e aí a pessoa vai ver um corte do presente, né? E aí, graças a Deus. Que bom. Só que quando quem olha de fora vê a vida do outro, vê tudo isso e pensa só no sucesso. E eu já te vi em alguns perrengues. Eu lembro de uma reunião específica que estava assim, tava difícil tu abrir o olho. Acabada. Assim, filho pequeno, amamentando, não dormindo. E assim, o que eu acho que é muito rico é contar um pouquinho desde o início, porque muitos médicos, tu podia ficar de boa, tu podia ficar atendendo, tu podia nunca vir para São Paulo, tu podia ficar dentro de uma zona de conforto e fazer a coisa normal, atender teus pacientes, ter calmaria, mas em ti tem alguma coisa que sempre te fez buscar e tu é o tipo de pessoa que começa a fazer e a bagunça que surgiu no caminho, a gente vê no processo. Sim. Eu sou muito rápida de tirar projeto do papel, assim. Eu não fico cozinhando planilha, não. Nem PowerPoint, sabe? É uma folha de guardanapo, eu começo a escrever, faço umas contas, dá meio errado e saio fazendo. Mas, olha, eu acho importante a gente falar de sucesso, primeiro, que não é uma métrica igual para todos nós, né? Então, a métrica usada para o sucesso, e quanto mais certeza a gente tem de qual é a nossa métrica, mais realizado e mais feliz a gente consegue ser, né? Então, qual que é a minha métrica de sucesso hoje? Eu almoço com meu filho todos os dias. Ponto final. Qualquer coisa que passe disso, para mim, é o meu fracasso, entendeu? Porque o meu sucesso, o meu objetivo hoje é almoçar com o meu filho. Porque eu sei que a hora que ele entrar na escola, ele vai entrar para sempre. Não sai mais da escola, né? Estamos estudando até hoje. Então, eu não tô com muita pressa. Então, eu optei por morar na esquina do meu trabalho. Para isso, eu precisei pagar um aluguel um pouco mais caro. Para isso, eu precisei ter uma vida menos glamurosa. Para isso, eu vendi meu carro. Para isso, eu fui mais rigorosa com as contas pessoais, com as contas da empresa. E eu tô tão feliz, assim, tô numa fase tão boa. A Casa Irene nasceu em abril de 2022, eu inaugurei. E o meu filho tem 2 anos, então a gente tá há 4 anos de empresa. E o meu filho tem 2 anos, eu estou grávida do segundo filho, porque aqui tá nesse ritmo, né? Não tô colocando o DIU que eu tô colocando as outros pacientes, não tô usando, né? Mas... Ai, perdão. Não, isso acontece. Deixa eu colocar no silencioso. Eita, já vou dar trabalho pro editor. Não, é pior que eu nunca edito assim. Tá tudo certo. A vida é assim, né? O telefone toca do nada no meio da coisa, isso aí acontece. Certo. Não dá pra gente fingir que é um negócio que não é, né? Tudo certo. Mas então é isso. Então, eu acho importante a gente definir o que é uma métrica de sucesso para cada um.
E a minha é essa, hoje eu estou muito realizada, né? E já foi outras métricas em alguns momentos. A primeira métrica era sair do plantão, a segunda métrica era inaugurar meu lugar, a terceira métrica era o lugar não quebrar, não cair, né? Foi quando eu encontrei Exponencial. E enfim, é isso. Você quer que eu conte a história do comecinho? Eu gostei dessa definição das métricas de sucesso mudarem. Tu falou que elas não são... Para cada pessoa é uma, e acho que um erro grande é a gente se medir na régua do que é o sucesso para o outro. Nossa. Porque aí a gente fica buscando algo que não preenche um vazio existencial dentro da gente. Não. E tem muita gente que vai te falar o que é o sucesso dentro... O que é a médica de sucesso? Ou como que é? O que é, né? O médico, a médica. Tu é uma pessoa que tu quebra bastante padrões do que é a médica formal. Tu nunca foi assim, pelo menos desde que eu tive a primeira vez. Eu trabalho de tênis, camiseta. Tu nunca foi engessada. Não. Inclusive, brinquei aqui quando a gente chegou, que é a primeira vez que eu te vejo de rosa e não de vermelho, que são as cores. Que tu sempre usa as cores da Casa Irene, né? Eu sempre uso as cores da Casa Irene. É tipo o João Adib da amarelo, Casa Irene, né? Só que em vez do amarelo é a Casa Irene. Eu tô sempre com as cores da Casa Irene. Eu acho que, inclusive, foi um processo de maturidade profissional, eu também desvencilhar um pouco dessas cores, né? Porque a decoração da minha casa eu colocava nas cores da Casa Irene. E daí eu fui me transformando em Casa Irene. E daí você vai enlouquecendo aos poucos, né? A hora que o filho chegou, eu entendi que eu precisava separar a mãe, a Mariana, e a médica Mariana. E a gestora Mariana. Porque eu exerço 4 papéis muito importantes na minha vida. E é difícil a gente separar em que momento eu sou o quê. O filho, eu falo que é o maior hack de growth que existe, assim. Realmente, ele me trouxe muita perspectiva. Eu passei por um puerpério muito difícil. Essa reunião, gente, que ele tá citando, eu tava no auge da minha depressão pós-parto, eu fiz questão, batalhei muito pela minha amamentação. Meu filho não dormia bem, mesmo criança nenhuma dorme bem, mas o meu dormia pior, mesmo comparando com as outras crianças que dormiam ruim. Quando eu me deparei naquele puerpério, assim, e eu continuava fazendo as reuniões de gestão da Casa Irene, eu lembro que um dia o Perrone, não sei se vocês conhecem, o Perrone já esteve aqui, também assisto o episódio do Perrone, sou apaixonado pelo Perrone é engenheiro da USP. Aí o Perrone foi me mostrando o caixa, e o caixa em declínio, assim, uma curva, uma linha decrescente, uma coisa horrorosa, e o que quebra uma empresa é caixa. Aí, a hora que ele me mostrou essa DRE da empresa, ele, Mário, ó, estamos tendo esse problema, tal. Daí o Matheus veio todo bem intencionado, me apresentou um plano de ação. Aí eu comecei a chorar. É muito bom ser mulher, né? Eu amo ser mulher. Aí eu comecei a chorar. Eu até brinco com meu marido, eu falei, que dia que você chorou em alguma reunião, né? Eu simplesmente comecei a chorar, falei, Perrone, você não entende, é muito difícil, porque era um problema que eu conseguiria resolver se eu não tivesse uma criança pendurada em mim, se eu não tivesse um filho que fosse tão... Foi difícil achar babá pra ele, pra você ter uma noção. No começo, ele espantava as babás, ele só chorava. Enfim, daí um dia o Perrone me consolou, falou, Mari, mas minha mãe falou que eu chorava bastante quando eu era criança. Daí eu falei, que bom, Perrone, que você tá me consolando, porque olha aí, né, engenheiro da USP, bem-sucedido, executivo da Exponencial, então meu filho vai ser um executivo de sucesso também. Mas enfim, por que eu estou falando isso, né? A gente passa por momentos muito difíceis na empresa, e quando eu comecei, eu era muito apaixonada. Mas era uma paixão, assim, que, graças a Deus, porque eu acho que, assim como no relacionamento, você precisa estar muito apaixonado para começar. Porque se alguém te contar lá na frente o tanto de perrengue que você vai passar, o tanto que você vai brigar com aquela pessoa, o tanto que vocês vão se ferir, se desafiar, se amar, a gente não começa. Então, que bom que eu comecei apaixonada, mas só paixão não sustenta o negócio, né? Quando eu inaugurei a Casa Irene, em abril de 2022 aqui em São Paulo, eu peguei tudo que eu tinha, só que tudo que eu tinha era muito pouco, mas era tudo que eu tinha. Então o que eu pensei? Eu falei, olha, se não der certo, eu volto para Rondônia, eu sou de Rondônia, eu fiz Unicamp, mas eu sou de Rondônia. Se não der certo, eu volto para Rondônia, e minha mãe não vai me deixar passar fome, eu moro com ela, refaço minha vida e vou trabalhar em Rondônia. Mas se der certo, eu estou em São Paulo. E aqui, se você consegue em qualquer lugar. Porque é uma cidade muito difícil, muito desafiadora. Eu chorava muito na Marginal Pinheiros. É uma cidade muito desafiadora. Principalmente, pra mim, assim, eu não tinha ninguém aqui. Eu tinha meu parceiro, que hoje é meu marido, né, o pai dos meus filhos. Mas é isso. Então, aquela paixão do começo me ajudou a
não enxergar os riscos que eu corria. Por exemplo, eu fiz uma reforma cara no imóvel alugado. E se eles tivessem me pedido, mais do que isso, com tudo que eu tinha, se eles tivessem me pedido o imóvel naquele momento, eu teria voltado para Rondônia com 6 meses. Não tinha nenhum contrato amarrado de tem um contrato tempo... amarrado, mas nunca, essas multas nunca são exorbitantes para nenhuma dos lados, assim, até para ser uma coisa justa, né? Porque coisas acontecem, por exemplo, o dono, sei lá, poderia morrer, ter herdeiro envolvido, e daí a gente não controla algumas coisas, né? E essa semana eu ouvi a história de uma colega que fez a reforma no consultório alugado e o cara pediu imóvel. Estão vendendo imóvel. Agora ela tá lá com o consultório recém-inaugurado e as pessoas estão indo lá ver o imóvel. É desesperador. Eu pensei, meu Deus, eu corri esse risco. Só que eu não sabia que eu estava correndo esse risco. Assim como quando eu cheguei no Exponencial, eu não sabia que eu estava quebrando. Porque eu antecipava da maquininha de cartão de crédito. Eu tinha um problema sério de descasamento de caixa. O dinheiro entrava muito devagar, saía menos, mas saía rápido e todo mês. E entrava muito devagar, muito lentamente. Aí, esse problema, eu não tinha caixa para sustentar essa lentidão da entrada, certo? Porque a gente pensa que é entrada e saída, né? Mas entrada, saída, entrada, saída. Não, é velocidade de entrada e velocidade de saída. Se sai devagar e entra muito rápido, mesmo se não entrar muito, vai dar certo, entendeu? Tem empresas que operam anos no regime de prejuízo. Eu não entendia como isso era possível, até eu ver um caixa funcionando, né? Com investidor. Com investidor, se tem um caixa ali sustentando, a empresa vai para frente. Mas eu não entendia nada disso. E quando eu cheguei na Exponencial, eu lembro que eu pagava por mês de tarifa bancária mais de R$5.000 por mês. O Perrone me mostrou esse gráfico. Era 8.000 e alguma coisa reais por mês só por causa dessas antecipações, né? Sem saber. Porque eu não tinha noção desse número. Isso é o pior. E só para dar um contexto para quem não... Às vezes a pessoa que nunca ouviu isso fica pensando, meu Deus, o que isso quer dizer, né? A questão era que comprava muito insumo, muito deal, sempre tem algum descontinho para você pagar na hora. Comprar mais. E aí, para paciente, você quer facilitar, ser bondosa, né? Não, eu parcelo em 12 vezes, sem fica juros. Tranquila. E aí, cresce, porque muita gente vem, vai lá, ela parcela, faz, começa a vir muito paciente, e aquela depressão, assim, de... Eu tô faturando pra caramba, daí começa... Todo mundo acha que tu tá Não, já me pediam franquia nessa época. O pessoal queria franquear. Não, eu colocava 15 deals por mês. Sabe? Tá faturando, poxa, ela tá faturando R$200.000. Significa que tem R$200.000 de lucro? Não, né? Então isso é muito doido, porque pra ti, muito do crescimento foi nessa bola de neve, né? Eu acho que a Exponencial pra mim, acho que eu fiquei 1 ano e meio com vocês, mais ou menos. Depois já fizemos alguns freelas também. A gente tá sempre se vendo, a gente se ama, né? Mas nesse início eu falo que a Exponencial foi uma mentoria. Foi uma mentoria pra mim. Porque eu lembro que eu sentava com o Perrone e eu perguntava assim, eu precisei perguntar várias vezes pra eu entender o que era uma margem de contribuição, porque era um conceito que eu não conseguia absorver. E daí você entra lá, faturamento, margem de contribuição, margem bruta, margem líquida, e sobra aquele lucro líquido lá embaixo, bem pequenininho. Daí as pessoas pensam que aquele lucro líquido que é o seu salário. Não, seu salário já saiu aqui em cima. Você tem que ter um salário fixo. Eu sou um funcionário da minha empresa. E no começo, eu não tirava salário. Eu tirava, assim, no máximo 3.000, no máximo 5.000 reais por mês ali da Casa Irene, que era para eu... né, fazer um mercado ali, e meu marido trabalhava em uma empresa e acabava sendo a maior fonte de renda da casa. Mari, e com quantas horas de dedicação por Todas. semana? Todas. Do que eu acordava até de noite eu respirava Casa Irene, porque eu não fazia plantão fora, eu não tinha outra fonte de renda. E o que eu gostei muito do produto de vocês é que, assim, quando vocês me mostraram os números e como eu entendo os números e como eu interpreto os números, eu passei a dar passos com riscos, mas com riscos calculados, e daí eu era muito mais segura. Eu brinco que hoje eu já não tenho mais medo de um caixa decrescente.
Eu tenho medo de um caixa caindo se eu não tiver nenhum plano de ação. Se eu tiver o plano de ação já executado e o plano de ação estiver indo, eu tô tranquila, porque eu sei que vai responder. Aí não me dá um desespero, por exemplo, se um mês é pior. Eu falo, não, esse mês foi ruim, mas olha aqui, ó. A gente tem essa métrica. Aí eu consigo respirar fundo. Outra coisa que aconteceu com Casirene. Eu abri Casirene, abril de 2022. Na época, eu pagava cerca de 7 mil de aluguel dos 2 lugares que eu trabalhava. Aí eu passei na frente de uma casa linda. Falei, essa casa é 12. 7 para 12 é 5. Não é? Não é muito mais. É muito mais do que 5. Primeiro porque é uma casa, então tem manutenção predial. Hoje eu tenho um eletricista e um pedreiro que todo mês estão lá fazendo alguma coisinha. Porque manutenção predial é uma coisa ali que entra no custo fixo, né? A gente acaba... Eu entendo de tudo hoje. Eu entendo de esgoto, eu entendo de cano, de eletricidade, eu sei tudo. Aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, eu tinha um banco de 200 pacientes. Fiz uma cartinha à mão para essas pacientes, para convidá-las para a inauguração. E escrevi uma carta individual para cada uma, à mão. E enviei para os endereços. A gente pegou esses endereços manualmente, porque eu também não tinha um banco de dados incrível, né? Tinha só o CEP, pegamos o endereço completo. Fiz minha inauguração, semana seguinte, consultório vazio, né? Consultório vazio. E a gente injetando dinheiro da pessoa física, que era o salário do meu marido, que eu falo que foi meu primeiro investidor anjo, foi meu marido, meu primeiro e único investidor, meu sócio, marido. A gente colocando dinheiro da pessoa física. Eu não entendia por que eu não tinha dinheiro, porque na época eu cobrava, sei lá, R$1.100 para colocar um DIU, e o DIU custava R$100. Eu falava, por que eu não tenho dinheiro? Estão me roubando. Eu não consigo. Não, eu nem pensava nisso, eu não entendia mesmo, eu me sentia muito burra, entendeu? Daí que a gente conheceu o Marcos, na época trabalhava na Medway, e o Felipe Manzano trabalhava ali. Aí eu falei, vida, esse cara, ele deve ser muito bom, porque ele tá na frente de uma startup ali que tá crescendo. Vamos mostrar pra ele os nossos números. Gente, os meus números era assim, uma planilha de Excel muito porca, muito ridícula. Aí mesmo olhando aquilo, ele enxergou potencial no negócio. Ele falou, olha, o seu erro tá aqui. Descasamento de caixa, você não pode parcelar tanto, você precisa colocar um pouco de juros, senão você não tem caixa pra isso. E daí hoje eu faço um exercício com a minha equipe, que a gente tá ali no bairro da Santa Cecília, aqui em São Paulo, eu faço um exercício de olhar os comércios da região, porque vira e mexe, abre um comércio e fecha o comércio. Daí eu falo pra elas, esse comércio, se não for lavagem de dinheiro, vai fechar. Elas, Mari, por quê? Eu falo, olha aqui, ó, porque quanto que é, tipo, tem um lugarzinho lá de você comer. Eu falo, olha, quanto que é que você gasta quando você senta ali? Eu gasto, sei lá, R$100. Eu falei, quanto que é o aluguel daqui? Eu falei, só tem 2 mesas, 3 mesas. Um lugarzinho desse tamanho, com 4, 5 funcionários. Eu falei, não vai. Já tem um outro que vende, tipo, cereais. Mas é só o dono. Tá ali ele, os cereais dele, e ele atendendo, e dá tudo certo. Eu falei, esse cara aqui, ele tem chance. Esse vai ficar. Custo fixo muito baixo. Você tem uma operação cara, com custo fixo elevado, e você tem um produto de margem ruim, porque vender alimento é muito caro. O alimento vence, é uma operação super difícil de fazer. Não é à toa que a taxa de falência de restaurante é altíssima, né? Então, assim, eu faço esse exercício, porque hoje eu tenho segurança, quando alguém me fala de um negócio, para avaliar a saúde daquele negócio. Mas isso com um preço muito alto de quase quebrar várias vezes. Meu Deus, não sei o que fazer com esse caixa. É muito interessante isso, que quando você começa a empreender e você desafia, você tem na pele os desafios, você começa a... Todo lugar que você vai, você começa a observar os detalhes, assim, você vai num restaurante, você vê como é que é a experiência ali, você vai num hotel, você começa a pensar, cara, como que é a operação aqui? Como que a coisa funciona? Como que é a dinâmica que tá por detrás dos panos? E muitas vezes não, acho que 90% das vezes, um médico vai abrir um consultório e ele pensa que tudo está posto. Eu vou chegar ali e vai tudo acontecer. E não tem ideia. Ou então fica ouvindo essas palestras de gente que fica comparando a gente com o McDonald's. Eu começo a ouvir uma palestra, a pessoa cita o McDonald's, eu já sei que não serve pra mim, porque eu não sou McDonald's, entendeu? E nunca vou ser, nunca serei, não é meu objetivo. Eu sou muito mais parecida com o restaurante que tem na esquina da minha clínica.
O restaurante que tem na esquina da minha clínica são 3 sócios. Eles não demitiram ninguém na pandemia. O funcionário mais novo de casa tem 15 anos. Cheio de garçom. Papelzinho ainda, não é digital. A comida deliciosa, tem fila no almoço e no jantar todos os dias. Eles dão conta de botar todo mundo pra dentro. Você não fica esperando muito tempo na fila, então não tem aquele hype de ficar 3 horas em fila, não. Você chega lá, eles vão arrumar uma cadeira pra você. Você senta na calçada, você senta pertinho do outro amigo, você escuta a conversa do colega do lado. A comida tá sempre pelando de quente. E é sempre deliciosa, cerveja extremamente gelada. Há mais de 30 anos eles estão ali. Então, quando eu quero TD de negócio, eu vou conversar com eles. Aí eu sento com eles, e aí, como que tá o aluguel? Ah, eu vejo que o aluguel deles está parecido com o meu. Eles estão sustentando ali todas aquelas famílias há mais de 30 anos. E no fim do dia, a gente empreende para sustentar nossa família, né? A gente tem contas para pagar, a gente quer fazer nossas coisas e dá para você ganhar dinheiro de várias outras formas que não empreendendo. Por isso que eu falo das métricas de sucesso, né? A métrica de sucesso do meu marido, por exemplo, é nunca empreender. Uhum. Ele é o executivo, ele é ginecologista formado, trabalha hoje na área de operações de uma startup aqui em São Paulo, uma startup de educação. Quando eu conto do meu dia para ele, ele fala, olha, eu não sei como você aguenta. E quando ele conta do dia dele para mim, eu falo, eu não sei como você aguenta. Então, nossa métrica está muito bem estabelecida na pessoa física. Eu não tenho como me comparar com ele. E não é um fracasso você trabalhar para uma empresa. Pelo contrário, várias vezes, quando eu faço o cálculo né, dos prejuízos e ganhos de cada um, muitas vezes ele sai ganhando. Porque eu volto com problemas para casa, ele na maioria das vezes não volta, porque ele não tá com o coração no negócio, né? É diferente. Apesar de também trabalhar demais, de também ser acionado domingo, de também trabalhar fora de horário, mas é diferente. Entendeu? Sim, e além do mais, para vocês teve uma complementariedade perfeita, que assim, ele tem um fluxo de caixa constante, né? Graças a Deus. Eu vejo e eu noto isso, que tem muitos casais que isso acontece, e eu vejo que a médica sofre muito, né? Justamente porque tem identidades que elas são identidades que são impossíveis de ser conciliadas no mesmo momento, assim, tu tem que ser a dona do consultório, a empreendedora que tem que ser mais assertiva, mais dura, ao mesmo tempo você é a mãe que tem características assim completamente diferentes. E aí tu tem a pressão para fazer a coisa dar certo. E eu vejo que tem muita mulher que começa o consultório, a coisa conciliando tudo isso, vários pratinhos, a coisa começa a crescer, e o marido às vezes fica incomodado que ela tá ganhando demais, que ela tá trabalhando demais, que mostra uma insegurança. E aí tem outros casais que é o contrário. O contrário não, que é diferente disso. Que assim, enquanto tá toda essa dificuldade pra mulher, porque ela tá empreendendo e porque não tem retorno, o cara tá lá ajudando, apostando, fazendo junto, sonhando junto. E aí a coisa começa a dar certo, ele fica feliz, orgulhoso, ele faz parte da coisa, quer fazer parte, que são as pessoas que estão olhando para a mesma direção. Que no final das contas, por mais que vocês tenham uma tolerância ao risco, cada um diferente, e uma visão de profissão diferente, vocês sentaram para definir que a nossa visão de futuro, ela é juntos, né? A gente quer construir uma coisa juntos. Uhum. E aí vocês conseguem equilibrar, segurar as contas. Eu fico pensando que para ele, quando ele vê Casa Irene, as coisas dando certo, ele deve ficar extremamente feliz. Fica feliz. Né? Não deve ficar zero com insegurança, ele quer mais é que cresça, porque vocês sonham juntos. E essa, inclusive, eu tenho métrica para várias coisas na vida. Essa é a minha métrica para avaliar um cara legal, entendeu? Sabe a métrica única? O pessoal do GLA fala pra gente perseguir uma métrica e ser obsessivo perseguir essa métrica. North Star Metric, né? Essa é a North Star Metric. Aí, é isso. Quando o cara, ele torce pelo seu sucesso e ele vibra com o seu sucesso, pode saber que tem muita coisa boa por trás também. Então, assim, se tem essa métrica, tem muitas outras que valem a pena. E aí eu me considero bem sucedida no relacionamento, que ele sempre torceu por mim
No começo, não quer dizer que a gente não tenha brigado, a gente brigou muito já por causa da Irene, já chorei muito, já tivemos várias discussões, principalmente nesse início, que demorava pra dar resultado, que eu tava ali tirando 3 mil por mês e ele precisava colocar dinheiro dele. Eu lembro, dezembro de 2023, foi a última vez que a gente pegou dinheiro da pessoa física e colocou na Casa Irene. E eu lembro que a gente teve essa conversa. Por que acontece? Para dar contexto para o público que não tem ideia de quem eu sou, significa... Se você chegou aqui e não tem ideia de quem eu sou, é porque a marca precisa crescer mais ainda. Mas o que acontece é que a Casa Irene é um centro de contracepção. É um centro de referência, eu chamo de drive-thru do DIU. Você chega, coloca o DIU e vai para casa. A gente faz hoje mais de 150 inserções mês, inserção, retirada. Também fazemos consulta de rotina e também temos agora um braço especializado em corrimentos de repetição. Então, a gente está trabalhando com esses 2 produtos atualmente. Mas o braço principal é a inserção de DIU e implante contraceptivo, né? Essa coisa de fazer tudo no mesmo dia caiu muito bem aqui em São Paulo, porque as coisas são muito longe, né? E a gente valoriza muito o tempo da paciente. Eu falo que eu atendo a classe trabalhadora, a mulher que trabalha, né? Eu não tô ali com foco na pessoa herdeira, né? Então, a mulher que trabalha, ela não quer tirar 3 dias do trabalho dela pra ir fazer um dia consulta, um dia ultrassom, um dia exame de sangue, pelo amor de Deus. Então eu respeito o tempo da paciente. Quando a gente ofereceu esse produto, caiu muito bem. E eu sempre pensei em criar uma marca, mais do que somente um consultório. Por quê? Se eu chamo de consultório da Mariana Visa, primeiro que ia estar sempre vinculado com o meu nome, e eu sempre tive vontade de mais unidades, Brasil, etc. Primeiro eu preciso fazer meu segundo filho, dá tudo certo. Mas enfim, eu sempre tive vontade de crescer e também porque quando você constrói uma marca, aquilo paralelamente também é dinheiro. Sim. Porque em algum momento você pode vender. Se você constrói um consultório só um CNPJ, fica mais difícil vender, tem menos valor. A cartela de clientes está mais vinculada ao seu nome. Então, se você morre, se você para, se você vende, a cartela de clientes, teoricamente, seguiria você. E na Casa Irene, a gente já teve, mais de 6 ou 7 profissionais trabalhando ali, e a nossa cartela de clientes só cresce, porque a paciente está vinculada com a marca. Porque a gente tem um pós-atendimento muito bom, muito atencioso, porque quando dá algum problema de complicação, independente de quem tenha o que... Por exemplo, se foi a complicação de outra profissional, mas no dia sou eu que estou trabalhando, eu que vou resolver a complicação. Porque a complicação é da Casa Irene, entendeu? Eu não vou perturbar o médico. Por exemplo, se a outra médica estiver de férias, nós somos hoje em 2 lá, trabalhando, né? Se a outra médica estiver de férias, eu não vou perturbar ela. Ela tá de férias. E nem vai falar pra paciente, não, fica aí com o teu problema. Sua médica tá de férias, a gente não vai te atender. Não, é um problema da Casa Irene. Então, a gente maneja os pacientes em conjunto, é um trabalho em equipe. E isso possibilita que eu tire férias, possibilita que ela tire férias e todo mundo sai feliz. Porque eu gosto mais do trabalho em equipe. Mas esse é o meu jeito. E também tem aquela coisa do que você gosta de fazer, certo? Porque muita gente dizia pra mim, eu tinha um Celta, um Celtinha 1.0. Aí o povo dizia pra mim assim, você não pode ser médica e ter um Celtinha. Tipo, a paciente gosta da médica bem arrumada. E eu nunca concordei com essa frase, porque assim, eu conheço gente milionária que baixa lá na ladeira Porto Geral pra comprar a bijuteria na 25 de março. Entendeu? Então a pessoa, ela quer o problema dela resolvido, ela não quer o problema dela resolvido por uma médica de salto. Talvez o salto funcione em alguns nichos. Não estou criticando quem usa salto. Inclusive, minha irmã trabalha na lantejola montada, maravilhosa. Mas pra mim não funcionava. E eu me recusava a acreditar que eu precisava performar como médica. Eu falei, eu estou aqui pra resolver o problema dela. Então, às vezes, se eu acordar num dia, por exemplo, que eu não dormi, porque eu amamentei uma criança a madrugada inteira, eu não vou me maquiar pra performar. Eu vou lá com a cara que Deus me deu. E jogo a real. Eu tô assim porque meu filho ficou acordado a noite inteira. Ou então, agora que eu estou grávida do segundo filho, eu bocejo 3 a 4 vezes, nenhuma consulta. E a hora que eu bocejo a primeira vez, eu já aviso, estou bocejando porque eu tô grávida.
Né? E daí ela, doutora, você tá grávida. Eu vou bocejar mais vezes, porque grávidas bocejam, a gente tem sono 24 horas. Na segunda bocejada, ela já tá, doutora, fica em paz. Exatamente. Da mesma forma, quando dá alguma coisa errada, eu também falo a verdade para paciente. Ó, o seu exame aconteceu isso. Ó, foi extraviado, aconteceu um problema. Foi uma falha nossa, peço desculpas, né? Já aconteceu da paciente ir no dia errado, agendamento errado, ou enviar algum exame e eu não estava lá para receber. E daí a gente trabalha com a verdade e transparência. Olha, eu não estava aqui, eu peço desculpas, mas a gente já corrigiu esse processo para que não aconteça novamente, né? Sempre tem alguém que vai sair insatisfeito, é normal quando você atende um grande volume, as pacientes não saírem satisfeitas 100%, sempre. Mas hoje a clínica tem mais de 500 avaliações no Google Nota 5. Né? E elas chegam lá e falam, nossa, eu vim aqui porque eu vi as avaliações e é textão, foto, as pessoas se dedicam para fazer a avaliação. Aí eu brinco, falo, não, é tudo robô. Aí elas falam, ai, que legal, e gostam do lugar. Mas isso não está vinculado somente à minha imagem. Eu nunca quis isso. E eu entendo que tem médico que gosta, e eu acho legal. Tá? Eu acho que é perfil. Tem médico que gosta de ser o fulano da referência. Eu gosto que a Casa Irene seja referência, mas não necessariamente eu seja referência. Essa semana, a paciente foi lá retirar um DIU, a retirada estava um pouco difícil. Aí eu indiquei para minha colega, eu falei, olha, ela está retirando o DIU melhor do que eu. Entendeu? Dela, Mari, sério? Eu falei, sério, vai, confia. E a pessoa foi e tirou o DIU muito rápido, porque eu tenho outras habilidades, ela tem outras habilidades, e a gente vai se complementando. Às vezes ela fica melhor numa coisa, às vezes eu fico melhor em outra coisa, e a gente vai se ajudando, entendeu? Cara, uma coisa muito legal que tu falou, das várias coisas que tu falou, que eu achei legais. Uma consistência tua de saber quem tu é e não trair os teus valores e seguir os teus princípios e ver que isso é um elemento de conexão gigante para muita gente. O fato de você dar crédito para as outras pessoas e não ter o teu ego na frente de tudo. Eu não estou dizendo que ter uma clínica com o seu nome é ego, não. A pessoa vai ter a clínica com o seu nome porque é ela e o nome dela é forte. Mas o que mostra que não tem ego é que eu já vi clínicas que têm um nome de clínica para botar outras pessoas, mas que o médico principal, que é o Bambam, põe todos para baixo, né? E aí, isso é bem comum. Você olhar para uma pessoa, falar na frente da paciente, ela retira melhor do que eu, é assim, é uma validação extrema da pessoa, do profissional que está do outro lado, de ver que, pô, eu sou reconhecido aqui, ela tá torcendo por mim. E aí isso mostra que realmente você quer que Casa Irene seja maior do que Marivisa. Porque senão você não ia ter esse tipo de comportamento de assumir isso. E não é bondade. Assim, é o meu... Eu realmente gosto de falar a verdade. De falar o que eu tô pensando. Não de ser, tem gente que usa isso pra ser grossa. Eu não sou uma pessoa grossa. Mas, por exemplo, o meu salário, todo mundo sabe da empresa. Todo mundo sabe meu salário na empresa. Desde a pessoa da limpeza até a médica, que é minha dupla. E o acordo que eu fiz com a médica é assim, ó, a gente vai ter um teto. Ela ganha um fixo e um variável. Eu falo, olha, não vai baixar deste valor aqui, para você também poder ficar tranquilo em relação às suas contas. Mas já teve meses em que ela ganhou mais do que eu. Entendeu? Porque eu entendo que a minha carga horária tá reduzida. E tá tudo bem minha carga horária tá reduzida, porque atualmente eu estou numa fase da mulher, a fase mãe, que a carreira anda de lado. Né? Eu lembro quando eu engravidei, uma executiva da Bayer, assim, cargo de diretoria, chegou pra mim e falou, ó, nada de vestir a capa e sair voando. Você não vai dar conta de tudo. Eu fui lá, peguei minha agenda, separei 2 períodos na semana da gestão, os demais períodos eu atendo todos os dias, 3 horas de manhã, 3 horas à tarde. E o horário que eu tenho uma pessoa pra me ajudar, que eu tenho uma babá que cuida do meu filho, é o horário que eu estou trabalhando. Então não é que eu tenho uma babá para o meu descanso, o que é até pesado de falar, mas enfim, não é que eu tenho a babá para o descanso. O descanso acaba sendo o trabalho, que é o momento em que eu não tô com o meu filho.
Só que também é uma fase tão curta, na verdade, assim. É desesperador, Matheus. Usem camisinha. ou, né, se quiserem colocar Jill, vocês já sabem onde encontrar a Casa Já sabem Irene. onde colocar. Qual que é o endereço? Exato. Casa Irene é na Rua Aureliano Coutinho 358, aqui em São Paulo. O Instagram é @Casairene. E a gente tem um canal no YouTube que chama Canal Vaginal. Esse é genial. Canal Vaginal. Canal Vaginal. Sigam o Canal Vaginal. Eu tava num casamento em Gramado, umas semanas atrás, e aí um casal de médicos, e ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, cara, quando eu tô trabalhando, ela tem um menininho de uns 3 anos, assim, que ele tem uma energia brutal, assim, ficava pulando de um lado por outro, enlouquecido. Ela falou, não, quando eu tô trabalhando eu descanso, vocês não estão entendendo, eu vou trabalhar para descansar. É o descanso, o trabalho se torna um descanso, assim, porque realmente uma criança, a gente não tem essa noção, né, mas cuidado é 24 horas. E na nossa cabeça a gente não tem noção do que é 24 horas, porque nenhum plantão de 24 horas você trabalha de fato 24 horas. Mas se você tá 24 horas com uma criança, você ficou ao redor da criança por 24 horas. Até porque se meio segundo você parar de olhar, ela vai pegar uma faca e tentar se cortar, assim, é um negócio desesperador. Eles encontram parafuso pra engolir, não dá pra explicar. E não gosto de falar, assim, da Casa Irene e parecer que é fácil. Porque não é fácil. Eu gostaria de faturar mais por mês, entendeu? Eu tenho, tipo, essa frustração. Gostaria também que o salário de todo mundo subisse. Eu gostaria que a nossa margem fosse muito maior. Eu gostaria de não ter meses em que eu passo... Ai, meu Deus do céu, será que vai bater a meta? Será que não vai bater a meta? Eu gostaria de não ter errado tanto lá atrás, de ter pego um aluguel caríssimo. Eu penso que hoje, se eu fosse abrir uma Casa Irene, seria um estouro. Hoje seria muito mais fácil com 4 anos de experiência. Mas, uma vez eu conversei com um fundador de uma empresa de finanças, assim, muito bem sucedida, que ele vendeu, agora o cara tá super bem. Ele falou, Mari, a gente subestima o que o tempo faz pelos negócios. E daí eu parei de ter pressa, de pensar tanto nesses números, de não basear somente no número, e passei a pensar que eu precisava ficar aberta. Eu falei, eu preciso seguir, eu preciso cruzar a linha dos 5 anos, porque 80% das empresas fecham com 5 anos. Então, vou cruzar essa linha. Estou entrando no 5º ano da Casa Irene. E hoje eu entendo por que quebra com 5 anos. Porque no começo você ainda tem um dinheirinho de outra fonte para colocar. E tem a paixão. Tem a paixão. Quando você chega ali pelo 3º, 4º ano, você já não tem essa outra fonte de renda, porque você já está 100% imerso no negócio. E aí? E a paixão também já está meio ali desgastada, porque você já levou muito na cabeça, já levou processo, já se lascou, entendeu? Já teve gente reclamando, já teve briga, já teve desgaste e já teve falta de dinheiro. Então, para não sofrer tanto por essa questão da velocidade, vamos dizer assim, que o dinheiro do meu Prolabore, do Prolabore do Ultramédico, Prolabore da equipe, a gente está falando de velocidade. Porque se eu fosse uma startup alavancada com investidor externo, eu teria caixa pra todo mundo tá recebendo muito, né? Só ia ter que dar satisfação pra eles todos os meses. É isso. Então vamos chamar de velocidade. O que eu fiz foi organizar melhor a minha pessoa física, né? Então quando eu organizei melhor a minha pessoa física, eu passei a sofrer menos pelos altos e baixos da empresa. Eu também sofri um processo de separar, assim, o meu fracasso pessoal do fracasso profissional. Porque eu consegui daí entender que eu sou gestora, mas que eu também sou médica, e que eu também sou mãe, e que eu também sou mulher. E daí eu fui me distribuindo nesses 4 papéis e entendendo qual a métrica de sucesso para cada um desses papéis. E daí ficou mais fácil definir. Porque eu lembro de estar olhando os meus colegas do mesmo tempo que eles estavam ganhando mais, entendeu? Porque quando a gente opta também pelo modelo consultório-secretária, você cresce mais rápido. Claro, né? Você tem uma margem muito maior. A margem é maior, o custo é menor, o orgânico vem também, você consegue ficar ali esperando a mágica acontecer. Eu tava pagando um aluguel de R$12.000 por mês. Então eu tive que aprender a ter uma empresa sem nunca ter tido uma empresa.
É que talvez pra ti, antes você estava numa estrutura mais enxuta, para ir para Sim. uma estrutura maior. E você achou que já ia dar conta da estrutura maior sem perceber o que aquele gasto fixo significava e que não era só o aluguel que aumentava e que aumentava a complexidade de operação. Então, hoje, com certeza, tu começaria assumindo menos gasto fixo, porque risco é uma escadinha, né? Que é assim, eu posso ter risco baixo, que é o quê? Tudo que eu trabalho é variável. Então, eu pego um cowork, né? Eu posso nisso nem ter uma secretária. Então, se eu produzir, eu ganho, eu gasto. Aí eu posso ter o intermediário, que é assim, tem uma secretária e pago um aluguel de turno. Beleza, é um risco intermediário, que eu não tô. Agora eu posso alugar uma casa, botar funcionários dentro, botar gente, e aí eu tenho uma conta para pagar todo mês muito maior, né? E às vezes tem pessoas que, assim, não percebem tudo isso por trás, e por não perceber, elas se jogam e depois tem que dar um passo para trás, assim, né? E recalcular. Ou aí desistem no meio do caminho. Né? Para ti, tu fez esse movimento, mas também não foi tão do nada assim, porque tu poderia ficar no modelo de secretária você, né? Você poderia. Quando começou a Casirene, tu já conseguia a tua agenda tá legal? Sim. Quando começou a Casirene, a minha agenda eu já tinha uma agenda para mim, mas não para justificar um aluguel de 12 pau por mês. Sim. Entendeu? Era um aluguel realmente muito caro. E daí, para completar, eu fiz uma compra. Perrone ama essa história. Eu fiz uma compra de 100 DIUs hormonais. O DIU hormonal, ele é cerca de R$1.000 por mês. Então, eu fiz uma dívida de R$100.000 por mês. Então, além dos 12 mil, eu tinha 10 mil de DIU para pagar. Uhum. Aí, eu transformei o meu custo fixo em 22 mil por mês. Então, assim, 22 mil por mês de gasto, quantos DIUs você tem que colocar? Vamos colocar aí que você tenha uma margem de R$1.000 por DIU. Você tem que colocar 22 DIUs. Não é R$1.000, tá? Tô chutando aqui. Só que ainda tu ia depender que todo mundo pagasse o DIU no Pix ali. No Pix, né? Exatamente. E é no Pix. Tô pensando numa margem de contribuição ali de R$1.000 para pagar 22 mil por mês. 22 DIUs, eu colocava 10. E parcelava em quantas vezes? 12. Agora a turma tá entendendo, né? Como é que foi o... Vocês entendem como é um caixa que tá fadado? Por isso que eu estava quebrando sem saber. Ah, mas então como que não quebrou? Não quebrou primeiro porque eu tinha dinheiro para injetar. E daí acho que aqui é a grande lição. Às vezes o médico tá frustrado porque ele tá dando plantão. Ah, não, mas eu tô dando plantão. Ah, mas eu tenho emprego no Mobes que eu odeio. Ah, mas eu atendo lá no lugar do plano de R$50. R$50, mas você atende 4 consultas por hora, então é R$200. Então você tá tirando ali uns 7, 8 mil por mês. Cara, isso não é ruim, você tá sendo um investidor da sua empresa. Entendeu? Eu tinha um investidor, eu tinha um parceiro que estava lado a lado, me apoiando, reclamando, xingando todos os dias, mas estava ali. E deixava eu fazer essa gestão do dinheiro, de colocar o dinheiro nosso da pessoa física, que era o salário dele, eu colocava para cobrir as contas da Casirene. E eu antecipava dinheiro da maquininha de cartão de crédito. Era isso que eu fazia. Não quebrou, porque olha só o que aconteceu. Eu entendi que lotar o consultório de consulta particular, inserção particular, ia ser difícil. Aí eu desenvolvi o mutirão de DIU, que é o gerente ficou louco, reunia lá descontão, 100 pacientes, colocava DIU em 2, 3 dias, chamava profissionais de fora, capacitava os profissionais para colocar DIU, esses profissionais também pagavam. A gente fazia um esquema muito legal com a paciente, as pacientes são apaixonadas pelo mutirão, é o nosso melhor produto até hoje, eu sigo fazendo uma vez por ano. Só um ponto aí, o mutirão de DIU, então, o que acontece? Cobria meu caixa. No mutirão, acaba que você come margem, porque o DIU fica mais barato, mas você põe um volume maior de DIU. Exatamente. Então você ganha no volume, mas aí tem uma segunda entrada que vem, que é o ganho dos profissionais que querem se qualificar e entender como melhorar, porque não tem segurança para colocar o DIU. E eles pagam para aprender e você está supervisionando. A paciente sai feliz, você fica feliz, o pessoal que está lá se capacitando, todo mundo fica feliz. E eu ganhava 2 meses de fôlego de caixa. E aí a minha dúvida é, isso não criou pacientes que ficaram... Isso não criou
a pessoa, é tipo a empresa, a gente tem uma Canibalização. política que a gente não tem Black Friday. Sim. Por que não tem Black Friday? Porque não, o produto é bom, o preço do produto é esse e acabou. Porque a gente não quer viciar as pessoas em eu vou esperar Black Friday para virar Sim, cliente. sim. Para ti aconteceu isso, das pessoas esperarem um mutirão ou não teve esse efeito? Aconteceu. No mês do mutirão, era um mês que a gente colocava menos deals particulares mesmo. Cara, eu fiz muitos movimentos, assim, pra recuperar esse caixa, porque realmente, assim, o que quebra a empresa é o caixa. E todo mês meu caixa tava ruim. Então, todo mês eu tinha potencial chance de quebrar. Então, eu não me importava com essa questão da canibalização, porque eu tava mais preocupada no Em caixa. viver. Em Assim, sobreviver. tenho que vender meu almoço para comprar minha janta. O que eu fiz pra poder driblar um pouco isso foi, eu falei, então vamos fazer um mutirão só de DIU hormonal, porque quem quiser o DIU de cobre vai colocar ao longo do mês. E minha preocupação nessa hora não era nem se ele ia pagar mais ou menos, era se eu teria pacientes. O item mais caro de um consultório é o paciente. Quem tem o paciente, tem tudo. O paciente é o maior ativo. O paciente é o maior ativo. A cartela de clientes é a melhor coisa que uma empresa pode ter. As pessoas que compram daquela empresa, as pessoas que acreditam naquele produto. E ponto final. Então, eu queria encher de paciente. Eu precisava de volume, eu tinha um aluguel de 12 mil para pagar. E daí eu comecei a fazer um mutirão só de implante contraceptivo. Daí dali a 2 meses só de DIU hormonal. Daí dali a 2 meses só de DIU de cobre e DIU de prata. Aí, com isso, eu não canibalizava tanto. Né? E foi no meio desse processo que tu percebeu que tu tinha um grande ativo, que eram pacientes que tinham outras necessidades e que você poderia abrir uma outra entrada, linha de receita. uma outra linha de receita com outro produto? Foi daí que aconteceu o seguinte, o DIU é muito legal, muito bom, muito maravilhoso, chegou um momento em que eu atingi o meu objetivo de ter um consultório com bastante inserção, só que o DIU dura 10 anos. Né? 10 anos, o DIU Mirena, o hormonal, dura 8 anos, é um produto sem recorrência. Então, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o caixa, estava acontecendo com a cartela de clientes. Quanto tempo eu precisaria para essas pacientes começarem a voltar? Minha empresa tem 4 anos. Começou a voltar a troca de DIU agora, depois de 4 anos. Nossa, e quando... Se eu não tivesse seguido a aberta... Foi nesse período que mudaram o DIU Mirena de 5 para 8 anos. De 5 para 8. E aí tu deve ter ficado pensando, o que vocês estão fazendo? Sabe que eu não fiquei, porque assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito de pensar no benefício da paciente, entendeu? Eu falava, cara, se pra ela vai ser bom, eu vou transformar isso numa coisa boa pra mim também. Eu pensava isso, sabe? Então, pra ela vai ser bom, pra mim vai ser bom também, e daí eu tenho que me virar, sabe? Eu sempre jogo pra mim, e justamente, isso é um peso, sabe, Matheus? Mas eu sempre jogo pra mim a responsabilidade de fazer um produto que aquela paciente queira e que ela precise. Foi daí que nasceu o SOS, que na época você me ajudou muito também a estruturar. Gente, eu não sei explicar, a maternidade é um moedor de carne, eu passei no moedor de carne, saiu um belo hambúrguer ali fora, porque enquanto eu amamentava, meu filho tinha várias questões, ele era um piercing de mamilo, assim, ele ficava pendurado no peito 24 horas, e nisso eu falei, vou fazer algum curso, né, porque já que eu tô aqui sentada, meu corpo doía de tanto ficar sentada amamentando. Aí eu comecei a fazer um curso de finanças, o curso da Luciana Seabra, de investimento em fundos, comecei a fazer e comecei a aplicar meu dinheiro da pessoa física, e fiz um curso também de corrimento. Aí eu já tava com esse produto na cabeça, porque esse produto do SOS Corrimento, eu penso nele desde antes do DIU. Eu sempre tive essa ideia de fazer um centro de referência para corrimento, mas não tinha curso disso. A hora que eu vi que o curso saiu, eu falei, agora eu vou fazer. E daí você me ajudou, Mari, vai funcionar dessa maneira, o plano de acompanhamento vai caber muito bem aqui, você desenhou, me apresentou o slide, eu falei, ótimo, vou com isso. Aí lancei, quando eu voltei a trabalhar, com 5 meses de pós-parto, com a cabeça, só voltou o corpo, a alma não tinha colado ainda. Mas a hora que eu voltei com o produto da SOS. Gente, eu comprei um microscópio, assim, ó, na terceira aula que eu assisti do curso, eu comprei um microscópio e já comecei a atender. Legal. Eu tava na metade do curso teórico, eu já estava atendendo corrimento. Porque a minha relação de transparência com a paciente sempre foi muito boa, então as primeiras pacientes foram médicas e profissionais de saúde. E eu dizia, ó, tô começando agora, você quer testar? Quero, beleza, vamos lá. Eu lembro que a primeira lâmina que eu olhei, eu tava super insegura ainda pra diagnosticar vaginose, candidíase e tal. A primeira lâmina que eu olhei era normal, eu falei, olha, não é vaginose nem candidíase, a lâmina tá normal, nós vamos avaliar outras causas de prurido.
E daí a gente foi investigando outras causas de prurido e encontramos outras questões para aquela paciente. Mas, voltando um pouquinho, porque esse escorrimento veio, eu já estava melhorzinha de caixa. Uma coisa que eu fiz foi um caminho contrário, coisa que ninguém quer. Eu estava com um consultório 100% particular e eu coloquei um plano de saúde. Aí o Perrone, Mari, olha, eu nunca esqueço dele falando isso. Mari, olha só, não tem resposta errada, mas ninguém tá fazendo dessa forma. Tá todo mundo querendo sair do plano, você tá querendo entrar no plano. Eu falei, ai, Perrone, meu Deus, sei nem o que dizer, mas eu vou precisar do plano. Porque o plano pagava rápido. A paciente do particular parcelava e o plano pagava com 40 dias. Então eu colocava o de hoje, pagava um pouco menos, mas não tinha custo de aquisição de cliente. Era uma paciente muito boazinha, que vinha sem muita exigência, com expectativa lá embaixo. Então, na hora que ela chegava e via a Casirene, ela se encantava. A nossa experiência com a paciente do plano foi muito boa, porque a gente prestou um bom atendimento. Elas chegam muito feridas pelo plano. Isso foi novembro de 2023, eu credenciei o primeiro plano de saúde. Só que o plano que eu credenciei era um plano novo também, que era o plano da SAMI. Aí a gente passou de dezenas de inserções de DIU por mês para 100 inserções de DIU por mês, em um mês. Aí virou um caos. Nossa, meu Deus. A operação virou um caos. Eu saí contratando. O nosso WhatsApp não era profissionalizado, assim, era um WhatsApp extremamente amador. A gente chegou a ficar com 2 dias de tempo de resposta no WhatsApp. Nossa. Assim, eu não tinha mais cara pra falar com as pacientes. Assim, a gente ia apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio. Hoje eu tenho 2 pessoas respondendo no WhatsApp. Na época a gente tinha 3 e não dava conta. Hoje o meu volume é quase que o dobro. Ô Mari, tem um ponto assim, eu vejo que assim, eu sempre penso num consultório como um sistema assim, como corpo humano, mas com algumas engrenagens. E no corpo humano, se meu coração funciona muito bem, né, ele bombeia muito bem, mas eu não tenho músculos funcionais, eu não corro. Agora, se eu tiver os músculos funcionais, mas meu coração não bombeia sangue direito, eu vou dar uma sincopada quando eu começar a correr. Sim. Analogia aqui para dizer que o consultório, as engrenagens assim, tem uma engrenagem de atração e conversão, mas eu tenho uma engrenagem de jornada e operação, eu tenho uma engrenagem de time, eu tenho uma engrenagem de caixa. Então, se eu começo a botar muita atração e conversão, mas eu não tenho time e operação e não está amarrado tanto para atender quanto para entregar a jornada e experiência, essa força que eu estou botando em captação, em conversão, acaba que isso não vai ser funcional e daqui a pouco essa própria engrenagem ela descola do sistema e a coisa fica uma bagunça e às vezes tem que olhar assim, não, calma, vamos olhar aqui para as outras engrenagens. E eu digo isso porque assim, tem muita gente que fala assim, nossa, não, meu sonho é aumentar 10 vezes o número de pessoas que entram em contato aqui. Só que... Você vai dar conta de atender? Às vezes, e às vezes a dor não é onde o problema tá. Não. A solução, ela não tá sempre no nível aquilo que a gente acha que é o problema. É que tem o problema que tá ardendo e que tem o que tá sangrando. Entendeu? A gente geralmente quer resolver o problema que arde, mas tem um que tá sangrando aqui que você não percebe, não enxerga. E tem que equilibrar, porque também o que tu ia fazer? Eu vou olhar só pro futuro aqui, mas daí mês que vem eu quebro. Assim, acho que uma das coisas lindas da profissão, magníficas pro médico, assim, eu acho que é também o plantão e os outros vínculos, essa coisa. Sim. Porque, cara... Tipo, sem vergonha, sem medo de ser feliz. Claro, possibilita você levantar a caixa enquanto você trabalha para construir a tua clínica. Porque, tu disse agora há pouco, as pessoas subestimam o papel que o tempo tem numa empresa. Sim. Então, a gente está falando aqui de passar as arrebentações e tu levou caldo, mas isso é porque tu vê uma projeção de futuro completamente diferente, é porque tu vê uma marca que funciona sem ser só Marivisa. Porque eu lembro de conversar contigo quando tu estava no processo de buscar profissionais. E como foi desafiador tu achar uma pessoa, poxa, que entrasse junto e tivesse... Que hoje existe. Hoje existe.
Mas Sim. tem uma frase que eu acho que é do Bill Gates, mas pode ser de qualquer pessoa, pode ser do Einstein, Mahatma Gandhi, qualquer um aí. Acho que é do Bill Gates. A gente superestima o que a gente pode fazer em um dia e subestima o que a gente pode fazer em um ano. Faz todo sentido. E aí, quando tu pega e olha pra trás, cara, tu falou, eu às vezes fico frustrada, queria faturar mais, queria isso, queria aquilo. E eu me pego várias vezes em reflexões assim de, eu queria isso, Queria ganhar mais. aquilo. É que tu começa a pensar tudo que tu queria, que é assim, pro momento. E quando eu começo a ficar muito me lamentando, eu penso, pera, vamos voltar 12 meses no passado. Como é que eu tava? Daí, tá. E o que eu aprendi? Tá. E eu gosto de ver em mais de um domínio, que um deles é como que eu no passado me comportaria nessa situação do presente. Será que eu teria estrutura para isso emocional? Não aguenta. E para mim essa é uma das métricas que me faz mais feliz quando eu paro para olhar, porque me mostra que eu tô com mais maturidade e que eu tenho mais capacidade. Porque às vezes eu paro e penso, não, cara, eu sou incapaz. Porque nesses momentos a gente olha o fragmento do momento, mas olha há um ano atrás, como que tava a Casirene, né? E claro, às vezes olhando de fora, tava lindo, volume e tal, mas eu cortei no meio aí a tua... Não, plano de saúde, foi isso. Aí o plano entrou, respirei. Qual que é o problema do plano? Margem baixíssima. Então eu precisava cortar meu custo ao máximo. Cortar custo, invariavelmente você vai ter que cortar pessoas. Como que eu vou cortar pessoas? Sendo que eu já tava com a equipe meio enxuta. E em casa uma equipe maior, que era o filho. Então, assim, o plano chegou a ser 80% do faturamento da empresa. Aí eu lembro de conversar com o Perrone e falei, Perrone, me dê uma solução que não seja cortar o plano, porque eu não vou cortar o plano. Daí ele falou, se você não vai cortar o plano, então você precisa fazer essas pacientes do plano, vai ter que ter outros produtos, para que essas pacientes do plano também conheçam a Casirene, ou que ela divulgue para outras pacientes e traga mais pacientes e seja um ativo que te traz pacientes, ou então que ela consuma outros produtos da Casirene. E daí o SOS Corrimento nasceu neste momento. Legal. Né? Mas assim, de novo, fiquei mais um ano em muito risco, porque a margem do plano, para você ter uma noção, a margem bruta de uma inserção de DIU ficava R$350 de margem de contribuição para a Casirene. R$350 para pagar um custo fixo elevadíssimo, de mais de R$90 mil. Como que eu ia, com R$350 de margem de contribuição, pagar R$90 mil? Porque a margem de contribuição é o que faz a gente pagar o custo fixo. Eu não tinha como. Gente, se vocês estão em dúvida desses números, vocês precisam contratar a Exponencial Med, porque eu aprendi tudo isso com eles. Não foi curso online, não fiz Senai, Senac, Sebrae, não foi com eles. Esse pitch não foi programado. Não foi programado, mas eu realmente aprendi com vocês, é isso. O link tem o formulário aqui embaixo. E agora que a gente pegou a captura da atenção deles, avaliação 5 estrelinhas nesse podcast. E confirmem, consumam o conteúdo de vocês, porque o conteúdo de vocês das redes é muito bom. Você produz bastante coisa, né, das redes. Sim, é bastante. Muito bom o conteúdo de vocês. Eu sigo até hoje, eu gosto bastante. O Ruptura também é muito legal. Eu já fui em Ruptura, gostei. Então, assim, de novo, corri um grande risco. O plano de saúde, que era 80% do faturamento, eu falei, agora Nossa. Que eu voltei... E depender tanto assim de... plano. De um plano. Porque não é que era 10 planos de saúde. Assim, o grande risco assim, se você... imagina que você você descredenciado. Imagina que você tem 3 pacientes. Vamos supor que quem está escutando tem 3 pacientes. Faz esse exercício hipotético de que tem 3 pacientes e cada um gasta 10 mil contigo todo mês. Não sei qual cenário é esse, né? Mas, Sim. Enfim... É um perigo ter 3 pacientes, porque se um some e o outro viaja um mês, cai 1/3 do teu faturamento. Agora, o que tu tá falando é assim, se esse convênio muda as regras, o meu cai 80% dele. 80%. E, de novo, aí passei mais um ano com risco de quebrar. A gente tá falando aí do 3º ano de Casirene. O 4º ano de Casirene, que é esse em que eu estou agora... grávida do 2º filho, com o meu primeiro filho já com mais de um ano, foi o ano mais saudável da empresa, sim. Porque eu peguei mais planos, peguei mais 2 planos, fiz boas negociações, aprendi
a negociar com planos. Aprendi também a oferecer mais produtos dentro desse plano para que também a operação fique mais saudável. Para mim, aprendi a ganhar confiança dentro desse plano, porque é uma confiança que é conquistada também. O plano de saúde, ele é um bichinho, assim, um ouriço do mar, né? Um porco-espinho. Ele vai te espetar se você ficar pentelhando demais. Então, eu fui construindo essas relações. Eu conversava com as pessoas que atendiam, eu conversava com elas sobre elas também. Então, e aí, seu dia de trabalho foi legal? Qual desafio você está enfrentando na empresa hoje? Então, eu me mostrava uma pessoa interessada também na realidade dela, porque era aquela pessoa que ia interceder por mim quando eu fizesse uma outra proposta. Aquela pessoa que poderia glosar Aquela pessoa que poderia glosar, aquela pessoa que poderia suspender uma glosa quando ela identificasse a boa-fé, que olharia com mais empatia para os papéis que eu apresentasse. Então, assim, fui desenvolvendo essa relação com os planos. Então, hoje a gente tem 3 grandes planos, aí eu já não dependo mais somente de um plano. E hoje o nosso tá 50-50. 50% plano de saúde, 50% particular. Poderia ser só... É isso que eu falo. Eu poderia trabalhar sozinha, poderia ser só particular, com uma margem muito mais alta, com uma estrutura mais enxuta, demitindo gente e ganhando muito mais. Mas eu não almoçaria com os meus filhos todos os dias. Entendeu? Uhum. Por exemplo, eu tenho o sonho da minha casa própria com quintal. Para não ficar frustrada, porque meu quintal estava demorando um pouco para chegar, porque quintal aqui em São Paulo é uma coisa bem cara. O que eu fiz? Eu falei, mas o que eu quero um quintal? Eu quero plantas. Aí eu falei, eu não preciso de um quintal para ter minhas plantas, eu vou ter planta em apartamento. Aí eu fui até um viveiro e comecei a entender de plantas. E comecei a plantar. Na Casa Irene tem plantas, as meninas me incentivaram. E agora eu tenho as minhas plantas no meu apartamento. E eu dei o meu hobby domingo aguar minhas plantas, entendeu? Porque a gente precisa ter clareza da nossa métrica, sabe? Ainda tenho o sonho da minha casa. Queria que fosse já agora? Queria. Poxa, quando eu vendi meu carro lá atrás, eu vendi meu carro para colocar na Casa Irene. Eu vendi meu carro por 30 mil reais de manhã, de tarde, não tinha mais dinheiro. Esses 30 mil reais foi com tudo. Claro que foi com tudo. Era o 10 mil da parcela, 12 mil de aluguel. Eu só tinha uma funcionária na época e mais... que eu tinha, gente? 10 mil da parcela de 12 mil do aluguel, eu gastava uns 20 de marketing. Poxa, eu enfiava dinheiro no marketing, assim, ó. Eu nunca... Depois que eu conheci Exponencial, eu nunca mais gastei essa quantia exorbitante com marketing. E o meu resultado hoje é muito maior. Um ponto muito interessante aqui, Mari, é que a característica do business com o Gil é justamente como tu falou, já que o paciente vai voltar em um tempão, você trabalha na captação constante, então ela tá sempre trazendo gente nova. Sempre tá, beleza. Enchendo um balde furado. A pessoa bem atendida, ela vai indicar, vai, mas assim... Em quanto tempo? Exatamente, e a pergunta que tem que ser feita, que eu acho que toda empresa tem que fazer, e todo médico que está escutando, entenda-se como empresa, se você tem um CNPJ, é assim, que outros problemas o meu paciente tem, que está aqui na minha cara, e eu posso resolver esse problema também. Porque a questão é, se a gente não olha para o nosso público para também se reinventar e olhar para construir uma recorrência com base em gerar valor para as pessoas que estão ali, isso também é um risco enorme. E para ti era uma engrenagem muito grande para estar gerando toda essa demanda de deal. Não tem como fazer isso organicamente. Não tem como fazer organicamente. Não vence. Só que um número tão grande de pacientes passando por ti, gostando da experiência e tal, e você vê elas passando, só que ao mesmo tempo tu com tantos papéis, com tantas coisas para fazer, que assim, criar outra coisa ali naquele contexto, agora teve, espaço para respirar e para olhar assim para outras coisas, porque acho que também tudo tem seu momento, né? Agora tu tá com o olhar pleno, dá pra ver que tu tá com... Eu sei que tu tá com várias ideias de coisas. Sempre pensando lá na frente, né? E acredito que tu estejas pensando também em outras frentes que tu pode ter de produto e tudo mais, mas o que tu tem feito nesses últimos tempos pensando em
aumentar a recorrência desses pacientes e não depender tanto de investimento tão maciço, assim, tão massivo, aliás, em marketing. Sim. Com certeza contar com as pacientes que eu já tenho. Hoje a gente tem um banco de dados aí, deve estar em torno de 8.000 pacientes, né? E com certeza contar com elas. As pacientes da Casa Irene são muito leais. Eu sou muito leal às pacientes da Casa Irene. Eu sou muito grata. Eu sempre enxerguei elas como eu enxergo um investidor, né? Eu pensava, cara, essa pessoa tá trazendo sustento para minha casa. Então, eu sempre tratei com muito respeito mesmo. A frase da Casa Irene lá é autonomia e respeito, não é da boca para fora. A ginecologia é uma especialidade muito ambulatorial, né? Então, tem muitos procedimentos que dá para fazer em consultório. Então, tem outros procedimentos que dá para fazer em consultório, que eu não vou abrir aqui, porque, né, vou lançar assim que eu parei essa segunda criança. Mas a gente vai lançar mais produtos nesse sentido de fazer procedimentos em consultório, porque isso é muito prático para o paciente, né? Então, nossa mentalidade, nossos próximos passos aí são esses. A gente está caminhando para o final, né? Que eu preciso ir embora. Mas é assim, se alguém quiser conversar, eu sou a pessoa que gosta de prosa, quiserem me seguir lá nas redes, é Mariana_Visa com Z. Pode falar comigo, às vezes o médico tá meio perdido, quer visitar a Casa Irene para conhecer e tal. Para conversar mesmo sobre carreira, né? Eu sou muito aberta. E desejo sucesso para os ouvintes aqui no consultório deles, A gente tá, então, com o tempo contadinho, a Mari tem que ir. Então, assim, Mari, então só finaleira, assim. Olhei pra câmera, fala qual de novo que é a rede social de Casa Irene, de Marivisa, onde que eles vão para te encontrar. E imagina que do outro lado tem uma Marivisa que tá começando, que tu falou que faria coisas diferentes. Se tu puder falar para ela o que tu faria diferente, seria bastante interessante. Bom, então falar para Marivisa começar pequeno, mas começar, não tenha medo de começar. Esquece essa história de que você não sabe nada na residência, que só tem gente boa dentro das universidades, esquece isso. A universidade é legal, é incrível, sou muito grata à minha, mas também tem muita gente para te colocar para baixo, para dizer que você nunca vai estar bom o suficiente, que você nunca pode começar, que você nunca pode dar plantão, que você nunca pode, e você pode sim, você já sabe bastante coisa, tá? Outra coisa, minha rede social, Mariana_Visa com Z, é meu Instagram. E o Instagram da Casa Irene é @CasaIrene__. Maravilha, maravilha. Pessoal, sigam a Mari, é um baita de um exemplo de profissional, um baita de um exemplo de pessoa. Daqui a pouco vai ter segundo filho e vai ter novidade na Casa Irene. E aí, depois que passar o período sombrio, a gente volta para conversar e fazer por favor, mais um episódio. Voltarei, certamente. Pessoal, avaliação 5 estrelas e até a próxima. Mari, muito obrigado. Beijo. Até mais.